Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. O Parlamento aprovou na generalidade todas as propostas de combate ao enriquecimento ilícito. Ainda assim, na discussão dos diplomas, a maioria acusou o Partido Socialista de fingir que está interessado na matéria e o PS devolveu as críticas. Tal como há 2 anos, PCP e Bloco de Esquerda juntam-se à maioria para encontrar um consenso alargado em torno do enriquecimento ilícito. Desta vez, com as mesmas reservas que ditaram o chumbo pelo Tribunal Constitucional da proposta aprovada em 2012. Na nossa apreciação, o projeto de lei do PSD e do CDS persiste numa indefinição do bem jurídico, não respondendo ainda cabalmente ao acórdão do Tribunal Constitucional. Quer-nos parecer que a tentativa que fazem de contornar esta questão arrisca-se a ser também declarada inconstitucional por falta de precisão. Estamos totalmente disponíveis para receber os contributos e para melhorar estas soluções. O nosso entendimento é o de fazer o percurso, não obstante estarmos disponíveis para outros caminhos, como ali eu já referi, mas fazer o percurso que outras ordens jurídicas fizeram, ordens jurídicas essas que chegaram a bom porto. Aliás, eu citei aqui 2 normas, apesar do próprio acórdão do Tribunal Constitucional dizer que nenhum parceiro europeu criminaliza o enriquecimento ilícito. Da esquerda à direita, todos disponíveis para levar o tema ao debate na especialidade, do lado do PS com uma ressalva, sobretudo no que toca ao diploma da direita. Fica o aviso. No final do processo, só poderá votar favoravelmente soluções conformes com os princípios matriciais do Estado de Direito. Podíamos fingir que estávamos muito interessados, dizer que também tínhamos um projeto, apresentar uma coisa que não tem nada a ver com nada, que não muda praticamente nada e, com isso, fingir que estávamos a participar no debate ou que estávamos interessados no enriquecimento ilícito. É mais ou menos a solução do Partido Socialista e também não quisemos ir por aí. A direita acredita ter contornado os avisos do Tribunal Constitucional. O PS recupera o diploma que apresentou em 2012 e lamenta que PSD e CDS voltem a fazer ouvidos de mercador. Na Opinião Pública desta manhã debatemos o enriquecimento ilícito. Queremos saber se considera que é possível, acredita ser possível um consenso entre os partidos sobre o enriquecimento ilícito. Esta é ou não uma boa forma de reforçar o combate à corrupção quando estão envolvidos titulares de cargos públicos e políticos. Mudar a lei é suficiente ou também é necessário dar mais meios às entidades judiciais e policiais que investigam estes casos? E perguntamos-lhe também que medidas propõem para combater a corrupção em Portugal. Pode já começar a participar ao seu dispor, tem os nossos telefones, os números são aqueles que seguramente já conhece, o 214161147 ou 214161148. Pode também participar enviando por e-mail as suas opiniões, o nosso endereço é opiniãopublica@sic.pt, ou pode também participar enviando os seus comentários para o site do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. E é convidado deste programa o advogado António Raposo Subtil. Muito bom dia, bem-vindo à Opinião Pública. Bom, parece-lhe que esta questão do enriquecimento ilícito deve ser criminalizada? Bom, eu entendo que sim, mas o tema é um tema muito complexo, porque quando se fala em enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado, quer dizer que alguém teve um empobrecimento. E aqui o empobrecimento está em causa do Estado, é do coletivo. É a primeira vez que se tornará, digamos assim, um facto criminoso sem um suporte numa relação qualquer concreta. Ou seja, o bem que está a ser protegido, quando se criminaliza um enriquecimento injustificado, é um bem que não é a vida, que não é o património do terceiro, é aquilo que é a segurança jurídica, alguma incapacidade. Pretende-se aqui preservar o Estado, dizendo que o Estado não consegue combater diretamente a corrupção e, por isso, os efeitos, porventura, da corrupção, que é alguém ter enriquecido por práticas delituosas de natureza que já estão tipificadas num crime como o da corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal, etc. Então o Estado diz: eu não consigo chegar diretamente à origem, vou criar aqui um patamar intermédio que é: se não justificares porque é que és rico, então eu
condene-te numa determinada pena. E aí o Estado está a mostrar a sua fraqueza, a sua incapacidade de conseguir que os tipos de crime, que são tipos de crime onde as garantias individuais se fazem valer, passam a ser esmagados por um outro tipo de crime em que a garantia individual, nomeadamente à presunção de inocência, ao silêncio quando é constituído arguido, etc., deixa de prevalecer, até uma certa inversão da presunção de culpa deixa de prevalecer, de maneira que o Estado consiga ser eficaz. E esta discussão pública devia ser do dia-a-dia, ou seja, nós devíamos ter hoje na comunicação social, nas televisões, professores, filósofos, pessoas, sociólogos, alguém explicar-nos a nós como é que um Estado que tem uma matriz democrática, que tem um suporte jurídico tão rígido, de um momento para o outro faz a cambalhota. E porque a verdade é que há décadas que se anda a tentar legislar sobre esta matéria. De maneira algo cínica, veja, em 2012 tentaram, enfim, aprovar na Assembleia da República a questão do enriquecimento ilícito, com tipo de crime. Vários professores entenderam que aquele não era o caminho, que havia outras formas, nomeadamente agravando a censura por não apresentação de declarações de riqueza, que hoje, como sabem, é uma obrigação de todos os políticos e dirigentes públicos. Bastava que, se não declarou, em vez de ser punido com multa, com censura, às vezes mais política do que outra coisa, com 1 ano, com 2 anos de prisão. Não foi esse o caminho. Também tentaram encontrar soluções, o professor Germano Marques da Silva, encontrar soluções relativas à obrigação de declaração. Entender que os cidadãos colocados em determinada posição são obrigados a declarar a sua riqueza, são obrigados a participar e a colaborar com o Estado sempre que houver dúvidas quanto à fonte, à origem da sua riqueza e outros caminhos que podiam ser dados. Nós agora passámos esse período, mas veja, durante esse período tivemos um plano, uma aceitação de regularização de dívidas fiscais, ou seja, de valores existentes no estrangeiro, que passaram a ser regularizados, alguns em offshores, outros nitidamente valores que foram obtidos em branqueamento de capitais, se calhar até em práticas criminosas, não só de corrupção, mas de crimes muito mais graves, como tráfico de estupefacientes, etc. Todo esse dinheiro foi branqueado e o Estado português, enquanto discutia isso, autorizou que as pessoas pagando 7% desse valor, ou 7,5% desse valor, ficassem com o valor na sua posse, legitimado e encobrindo a prática desses crimes. Ou seja, a partir desse momento, essas pessoas podem exibir de forma, eu diria, grotesca, de forma brutal, de forma até infame, esses valores, contra aquilo que é a capacidade do Estado, agora lhes poder exigir que declarem a origem desses valores. Ou seja, tem havido falta de vontade política? Houve uma despenalização. O que é a incoerência política? Porque é que isto agora está a ser discutido? Está a ser discutido pela razão de que nós sabemos que há aqui alguns protagonistas, eleições e tal. Acha que aqui há algum populismo por trás disto tudo? Muito. Nós temos uma pobreza na análise do legislador inconcebível. Mas acha que estas ideias, nomeadamente a criminalização deste enriquecimento injustificado, é uma boa forma de se combater a corrupção? É uma forma. Para ser boa, nós tínhamos que admitir que, como conseguiríamos, através da colocação deste crime, termos operacionais, ou seja, aprova-se a norma que é hoje sempre necessária para haver um crime. O problema é depois aplicá-la, não é? Depois aplicá-la. E saber a capacidade que temos de aplicar. Imagino que agora se detectavam 10 mil cidadãos portugueses com sinais exteriores de riqueza, com uma incapacidade de demonstrar a origem dessa riqueza e que um cidadão fazia uma queixa relativamente a esses 10 mil. Acha que o Estado português, a Organização Judiciária Portuguesa... Não tinha mais para investigar isso. Então quem é que ia investigar? Ia investigar quem? Só o político da última geração, o último que teve cargo ministerial? Os anteriores, os do Partido A, os do Partido B? Será que essa norma vai servir para quê? Para andar, digamos assim, na bisbilhotice daquilo que é a vida das pessoas, daquilo que é a capacidade das pessoas manterem a sua autonomia, até, enfim, sinais de riqueza, que não seja extravagante, porque nós também temos aqui alguns limites. Isto serve para quê? Quando se na prática de um crime e a pessoa omite, ou pelo menos não declara, não participa a origem da riqueza, ficar com esses valores, não é isso que está a ser tratado. Alguns países entendem que na prática delituosa, quando o arguido, aquele que é acusado e sentenciado, não demonstrou a origem da riqueza, todos os seus bens são perdidos como, digamos assim, valores utilizados na prática do crime, ainda que não haja prova direta disso mesmo. Ou seja, há uma censura patrimonial, uma censura com efeitos patrimoniais relativamente ao cidadão acusado e sentenciado na prática de um crime. Não é isso que está aqui a procurar. O que está aqui a procurar
procurar é cada vez mais focar o político, aquele que exerce funções políticas, tentar uma purga, tentar aqui, eu diria, uma purga e ao mesmo tempo um ADN puro de todos os políticos, de maneira que se falharem são corridos e depois a instrumentalização é mais fácil. Nós temos realmente um Estado de um cinismo como não é, enfim, aceitável, na minha opinião, e temos uma capacidade jurídica instalada no Parlamento limitadíssima, sem um debate público, sem que não um deve grande ser feito em circuito fechado, não é? Que deve ter a participação de todos, nomeadamente especialistas, não é? Especialistas, etc. É realmente uma tristeza. E vamos a falar de facto de um crime e fazendo aqui um balanço, pegando nesta última intervenção de um crime particularmente difícil de provar e até de investigar. Não, este crime, porventura, poderá ser estabelecido, incluído no elenco dos crimes que nós já temos em vigor, porque os outros são difíceis de provar. Este não será tão difícil assim. O problema é que, para se provar este crime, nós temos que mexer nos dados do sistema, no dito paradigma criminal, e desvirtuar alguns dos elementos que nós considerávamos vitais. Um exemplo. Nós consideramos que é da nobreza do Estado de Direito que alguém que é constituído arguido, como um estatuto de proteção, possa manter-se no silêncio. Para quê? Para que, falando, não se autoincrimine. Mas nós, neste caso, vamos obrigar a que a pessoa, sendo arguida, declare, fale sobre a origem daquilo que é o seu património. Pois nós estamos aqui entre um limite de dar ao silêncio uma prerrogativa, um direito de um cidadão perante o Estado, que é o Estado autoritário, ou obrigar, neste caso, o cidadão a prescindir, a ter que equilibrar os seus direitos com os direitos coletivos, falando. E não estamos aqui a correr o risco de desbarrar na Constituição uma vez mais? A questão da Constituição, quando se diz da Constituição em 2012, ninguém esperava que o Tribunal Constitucional considerasse tanta coisa constitucional, nomeadamente o direito à reforma, o direito ao salário, ao princípio, digamos, de segurança no emprego, etc. Veja bem o que é que tem sido a derrocada constitucional. Não é? Parece que agora... Quando está em causa o quê? Quando está em causa o princípio da urgência, da necessidade, os problemas da troika, enfim, para ter aqui uma conversa assim ligeirinha. Nestas situações, o Tribunal Constitucional veio dizer que tem que haver um certo equilíbrio, logo cede o trabalhador, tem que haver um certo equilíbrio, logo o despedimento fica com maior flexibilidade, logo, e o que aconteceu foi que aqueles grandes pilares que nós considerávamos, sobretudo no domínio dos direitos dos trabalhadores fundamentais, acabaram por terra. Porque é que não poderão cair alguns, com cuidado, e aqui nós estamos a falar também em elementos importantíssimos do nosso sistema jurídico e no nosso sistema constitucional, porque é que alguns não são debatidos. Nomeadamente, outro exemplo, a questão do indúbio pro réu, ou seja, entende-se que em caso de dúvida deve considerar-se que o cidadão é inocente. É mais do que a presunção de inocência. Perante um facto que não é provado, o acusador, o Estado, cai. Ou seja, o Estado não consegue ir à frente com o seu propósito de fazer valer aquela acusação. Então, num crime como este, esta questão fica mais duvidosa. Ou seja, na situação de dúvida, o que é que acontece? Imagino que quem tem que fazer a acusação e fazer a prova é o Ministério Público. Mas faz sentido que tenha que ser o Ministério Público a provar... Se não for assim, os nossos direitos como cidadãos caem totalmente. Ou seja, alguém chega junto a alguém que tem um Ferrari e pergunta de onde é que adquiriu. Ele não consegue explicar ou não pode invocar o direito ao silêncio, é constituído arguido e automaticamente, como não provou que era lícito, presume-se que é ilícito, logo, aqui mesmo na dúvida, contra o réu, contra o cidadão, é acusado. E com isto nós temos a devassa da nossa intimidade, da nossa vida privada, do nosso mundo, da nossa liberdade individual. Essa é sempre aquela barreira muito difícil de estabelecer entre o que é o interesse privado e público, não é? Aqui tem que ser a discussão. Há tempos a falar com um amigo meu, diziam que os juristas deviam ter mais filosofia, domínio da filosofia, da psicologia, das ciências sociais. Eu, por acaso, tenho uma ideia um bocadinho contrária. Eu acho que nós, juristas, estamos muito fora da realidade. E a realidade é, sobretudo, numérica, é, sobretudo, capacidade, é, sobretudo, de meio. Objetiva, não é? Objetiva, pragmática, capacidade de demonstrar às pessoas que conseguimos fazer alguma coisa, quem o Estado, não nós individualmente, mas o Estado. Todas as acusações que os senhores telespectadores deram são sobre quê? Incompreensões. Os submarinos, aquilo da segurança social, o outro que fugiu e não pagou. As pessoas não percebem como é que o Estado, perante o alarme que é ter o dano, porque o Estado reconheceu a existência de danos, reconhece que tem que existir um criminoso, mas não o identifica.
E esse Estado que está empobrecido, sabe que está empobrecido porque alguém ficou enriquecido. Não há dúvidas. Ou porque não pagou impostos, ou porque na corrupção aumentou os preços das obras públicas, ou porque manipulou o poder para obter vantagens, ou porque fez conluio entre quem dirige as empresas e quem é responsável pela sua supervisão, como o caso agora BES. Por alguma razão, o Estado empobreceu, as pessoas empobreceram, e como dizia o Sr. Telespectador, ilicitamente, e alguém enriqueceu ilicitamente. Agora, como é que se faz o combate? E aqui é que se coloca a grande questão. O nosso sistema é um sistema que ainda protege as garantias individuais ou já está a avançar para um tipo de Estado que, por ser incapaz, se vai apetrechar de poderes tais que lesam as garantias individuais? E eu aí perguntava, depende do cidadão, ou não? No nosso Estado quase que... Porque a ideia que as pessoas ficam é que realmente há dois pesos e duas medidas, não é? Porque é que depende? Porque o cidadão que tem bons advogados, diga-se, boa capacidade de criar meios de defesa, está em posição muito mais favorável do que o cidadão que não tem. E aqui no caso dos políticos, deve haver maior exigência dos titulares de cargos públicos e políticos ou as regras, na sua opinião? Esta questão dos políticos é a destruição do sistema. Por trás de cada político está um bando, e aqui com, enfim, o sentido só alargar o leque, está um grupo imenso de assessores, de consultores, de amigos, de pessoas influentes noutras áreas do negócio, em que ele é um pivô, quanto muito. Sendo mau caráter, que eu não acredito que seja, em geral, essa a situação. É perigoso, não é? Está aqui a ideia de que são todos iguais. É uma leitura perigosa. É uma leitura perigosa que eu nego. Eu acho que os políticos, porque ganham 2.500 euros, 3.000 euros, as pessoas dizem, então se apareceu com um carro com um fatinho novo, é porque foi ali tirar alguém. Até não é ninguém anda aqui a fazer perseguição de riqueza, não é? Não é assim, não deve ser assim. Agora, não vale a pena tentar só criminalizar este enriquecimento ilícito dos políticos sem o considerar nas empresas, sem o considerar noutros setores de atividade. Se alguém quer efetivamente cortar aquilo que é o enriquecimento ilícito, aquilo que é a pessoa apresentar-se publicamente em sociedade de forma às vezes escabrosa, de forma totalmente negativa, ofensiva para os outros, que é onde é que ele foi buscar esta riqueza e não se saber, e se o Estado quer, se os cidadãos querem que esta censura passe a ser não moral, mas jurídica, legal, então para isso nós temos que mudar o sistema. E este sistema não se pode mudar lá com 2 ou 3 pessoas de um e de outro partido na discussão da Assembleia da República em vésperas eleitorais. Isso não pode acontecer. Muito bem, vamos ver o Dr. Subtil. Olhando estas participações, de resto, no caso atual, parece-lhe que há ainda diferenças substanciais entre os partidos ou estamos um bocadinho mais próximos dos consensos na especialidade? Eu penso que estamos mais próximos. O nível da discussão é o mesmo, superficial, sem atender ao resultado que vamos ter que nos confrontar no futuro, sem uma avaliação dos meios disponíveis. Ainda há pouco tempo saiu uma notícia na televisão de que estavam processos, inúmeros processos, milhares de processos empacotados numa garagem. Também o relatório da Procuradoria da República é no sentido que os inquéritos estão às centenas parados. Nos tribunais administrativos e fiscais, onde estas matérias se tratam sobretudo na questão tributária, na questão que tem a ver com o não pagamento de impostos, os processos estão paradíssimos. É, digamos assim, um caso dramático, o mau funcionamento e ineficiência dos tribunais administrativos e fiscais. E por isso nós sabemos tudo isso, sabemos a falta de meios. Ainda há pouco, na despedida do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, dizia que não há meios, tem que haver autonomia financeira do Ministério Público para conseguir cumprir as suas funções. Nós sabemos a divergência que existe entre o Ministério da Justiça e, no caso, as corporações, quer os juízes, quer os advogados, e a ineficiência do funcionamento dos tribunais. Nós sabemos tudo isso, sabemos que há aqui uma criminalidade muito, muito complexa, até com suporte internacional, nas offshores, enfim, noutros meios de circulação de fluxos financeiros que não passam pelo território nacional, mas que servem os interesses também da corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal, etc. Como é que tudo isto pode, digamos assim, ser combatido se esta discussão está ao nível de um pasquim de jornal, de um folheto que se distribui na paragem do autocarro, onde não há um estudo elaborado, onde não há pessoas com capacidade de tratar estas questões, quer no plano jurídico, quer no plano da avaliação sociológica, dos efeitos económicos, etc. Nós também não podemos pôr aqui uma bandeira a dizer agora quem mostrar algum sinal de riqueza é preso. Claro, nós não, também temos aqui... Não se trata disso. Não é perseguição a quem se consegue criar riqueza, mas as pessoas entendem que podemos também ir por aí. Os partidos políticos também têm medo de ser atingidos. Os políticos também. E os outros também. Todos têm medo. E os estrangeiros. E o investimento estrangeiro. Como é que se comporta aqui? Como é que
nós podemos falar para o exterior se unicamente fazemos uma publicidade de uma lei que nós sabemos que não vamos conseguir tornar eficaz, sabemos isso, unicamente para satisfazer o momento, que é um momento político de algum sentido mais, eu diria, temerário e até com alguma dose de ignorância. Do que propriamente com efeitos concretos. Com efeitos concretos. E por isso as pessoas estão a repetir constantemente, e bem, porque este é o sentimento popular, é o sentimento de quem vê os seus governantes, vê a sua organização judiciária, vê até os seus potenciais advogados como envolvidos no sistema, um sistema que gera o quê? Prescrições, que gera a proteção dos mais influentes, que gera o apadrinhamento daqueles que conseguem movimentar o poder em seu benefício. É tudo isto que foi dito. Uns enriquecem, o ministro tal, os submarinos, isto e aquilo. É o que nós ouvimos sempre falar. Quem é que consegue vir explicar ao cidadão e fazer uma paragona no jornal, uma grande notícia dizendo: hoje temos estes processos pendentes, amanhã vamos deslocar estes meios, daqui a 2 anos estes processos serão reduzidos em 50%. Quem é que consegue dizer isso? Quem é que consegue explicar a um cidadão que a prescrição do processo submarinos não tem a ver com corrupção, tem a ver com outra coisa qualquer? Quem é que conseguiu dar esta resposta? Ninguém. Eu gostaria muito de conseguir dar essa... Eu sei, e por isso nós hoje temos aqui uma discussão ligeira sobre o tema, importante, mas espero eu que noutros fóruns venham pessoas com outra competência, que não a minha, naturalmente, a discutir este assunto em benefício dos cidadãos e sobretudo do Estado. Bem, e vamos finalizar perguntando a António Raposo Subtil, estamos aqui perante esta questão da inversão do ônus da prova ou não? Não, eu não defendo a inversão do ônus da prova, mas o que estava nos fundamentos do Tribunal Constitucional em 2012 era o seguinte: é necessário um objeto tipo para o crime, ou seja, um valor protegido. Qual é o valor que se pretende proteger? Não se conseguia identificar, era muito abstrato e essa dificuldade também levou à dita declaração de inconstitucionalidade. Outra questão, o direito ao silêncio. Alguém que é constituído arguido tem o direito ao silêncio, incluindo não revelando, não dando indicações sobre a origem do seu património. Depois, a presunção de inocência, que é, enquanto o Estado não provar que ele é culpado, presume-se inocente e por isso não se pode forçar de modo nenhum criar condições para que a pessoa seja levada a auto-incriminar-se. E depois a questão do princípio do indúbio para o réu, ou seja, havendo dúvidas quanto à origem da riqueza, e veja que o ilícito é preciso provar o que não era lícito, e isso é uma prova quase diabólica possível, a não ser que se dê aqui um toque na questão da presunção, não é bem uma presunção, mas um dever de colaboração, e por isso temos que injetar neste tipo de crime uma noção nova, que é, não está invertida a presunção, no sentido que é o Estado que tem que acusar e provar, mas o abrangido, o cidadão envolvido tem que colaborar. Colaborar. E aí, então, em que tipo de situações? Não é com certeza do Ferrari. Ele está envolvido num processo de crime, mas de natureza civil, ou natureza que não tributária, de natureza comum, e é obrigado, porque foi apanhado nesse tipo de investigação com um património exorbitante. É obrigado a colaborar, é obrigado a envolver. Não é a pessoa que está em causa, é a pessoa que se envolve numa colisão com os interesses coletivos que, porventura, será obrigado a declarar. Mas não é para isso que se é feita esta lei. Esta lei está a ser feita, sobretudo, para abranger os políticos e os dirigentes públicos. Não está para incluir, agora nesta fase final já está a entrar nesse campo, o tipo subjetivo já está a alargar, não só para os políticos, mas para quase qualquer cidadão, e o bastonário Marinho Pinto, na altura, em 2009, veja, no editorial da revista de Ordens Advogados, veio dizer que era também importante que se envolvessem as próprias empresas, porque o enriquecimento ilícito também pode estar sediado em empresas. Ou seja, a discussão ainda é uma discussão muito aligeirada. Naturalmente que o exemplo do Ferrari, tal como a telespectadora jurista disse, eu também defendo, seria absurdo entrarmos para a porta adentro para saber se a gravata, o fato ou o Ferrari era ou não era ilícito. Exatamente da forma que teria que provar. Obrigada, António Raposo Subtil, pela sua presença e, de resto, os esclarecimentos muito úteis que nos trouxe ao longo deste programa. E assim que fechamos o nosso Opinião Pública, dentro de 3 minutos, a Carla Jorge Carvalho atualiza todas as notícias no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. Bom dia.